Olá pessoal, como vão todos? E estamos abrindo mais uma conversa aqui no Sinceramente. E hoje, nessa abertura de conversa, eu queria fazer algumas perguntas. Acho que eu começo perguntando hoje. Perguntando para nós, perguntando para vocês aí. Como é que anda a comunicação de vocês? Vocês se sentem compreendidos? Vocês conseguem dizer o que pensam para as pessoas com quem vocês conversam? Como é que anda isso daí? Eu queria lançar essa conversa para nós aqui hoje, Sá e Léo, para que a gente possa falar um pouco dos desafios da comunicação. É isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Então, vamos lá. E aí? A gente consegue fazer esse caminho, né, da conversa, né, entre o que eu falo é compreendido pelo outro, não é compreendido? Como é que eu sei se eu fui compreendida, se eu não fui? É um pouco disso que eu acho que seria legal, né, a gente conversar. Tema muito gente nos nossos consultórios, inclusive, né? Pois é. Os relacionamentos sempre tem muitos ruídos de comunicação que acabam exato. Trazendo diversos conflitos, né? A gente estava conversando, né, agora há pouco aqui, porque a gente conversa também, antes de falar aqui com vocês, é claro, né? E você estava contando daquele lance do frango. É uma história de livro, né, que eu ouvi na época da faculdade, há muitos anos atrás, mas eu uso como exemplo sempre no consultório. Sim. Tinha uma esposa, né, ela fazia frango assado há 30 anos pro marido. E ela falava, poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, mas ele faz questão do frango assado aos domingos. Até que um dia teve um problema, ela não conseguiu comprar o frango e não fez. Ela falou assim, poxa amor, tô tão chateada, queria tanto ter feito frango assado, eu sei que você faz questão. Ele virou pra ela e falou assim, posso te contar uma coisa? Eu não gosto de frango assado. A moral da história, né? Por que esse casal, em algum momento, nenhum dos dois testou essa comunicação e esse desejo também, né? Nenhum dos dois, poxa amor, tô pensando em fazer alguma coisa diferente, você tem alguma sugestão pro almoço de hoje? Ou ele falar, amor, vamos fazer alguma coisa diferente? Enfim, nenhum dos dois testou essa comunicação. E eles foram comendo frango assado ao longo de 30 anos. E o quanto a gente faz isso na vida? Sim. Né? Nos relacionamentos, nos trabalhos, nas relações com os filhos, porque a gente não está se comunicando de forma adequada. Eu acho... Posso falar, Léo? Você ia falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Porque eu estava pegando o gancho aqui dessa questão, a gente falou num outro vídeo, né? Vídeo anterior nosso falando sobre desenvolvimento infantil, lembram que a gente estava falando sobre o prestar atenção, né? Nos tempos de hoje, prestar atenção no outro e tal. Acho que fazendo um gancho daquele vídeo para este, né? Para que essa esposa, né, nesse exemplo da Sá e esse marido, enfim, essas duas pessoas pudessem ter se comunicado um pouco melhor ou com menos ruído, vamos dizer assim, né? Talvez se eles tivessem prestado atenção mais um no outro, né? Acho que esse é um ponto interessante, né, da comunicação. Porque a gente, na verdade, muitas pessoas talvez não se deem conta disso, mas nós estamos a todo momento nos comunicando. Né? Existe a comunicação não verbal, que ela é muitas vezes tão importante quanto a comunicação verbal. Né? Então as pessoas só no modo de se vestir, nos gestos, no modo como está seu semblante, né? A sua face, tudo isso é uma comunicação. Né? Eu gosto até inclusive de dizer que a comunicação não verbal ela é carente de conteúdo, mas ela tem muito significado, a comunicação não verbal. E acho que tem a ver com isso. Carente de conteúdo, você disse falado, né? Isso, carente de conteúdo, mas um significado, uma semântica muito forte. Sim, aquele sim que é o não, né? Tá bom, eu faço, né? Exatamente. Eu tô até pensando na gente aqui agora, né? Porque eu, particularmente, né, tenho caras e bocas e olho a mão e tal. E às vezes isso pode passar uma informação que eu não desejo passar, que não é a minha intenção, mas ela vai, né? Ela vai junto com aquilo que eu tô falando, né? Então muitas vezes, enquanto você estava falando, Léo, eu estava pensando nisso, porque você estava concentrado falando, e aí tinha uma expressão que é a do Léo, né? É a expressão do Léo que a gente já conhece. Eu e a Sá conhecemos. Sim. E vocês aí vão conhecer também um pouquinho da gente ao longo do tempo, mas muitas vezes quando estamos conversando e a gente às vezes não conhece muito bem com quem a gente está,
ou até conhece, como o casal aí do frango assado, né? Até conhece, mas a gente já vai tirando conclusões, né? Ele levantou a sobrancelha e tá bravo. De repente não tá bravo, de repente essa pessoa, sei lá. A gente conclui muito. Eu acho que um pouco do que a gente está propondo aqui para vocês nesse desafio, né? É que cada um possa fazer um exercício, porque na verdade isso é um exercício, eu diria, eterno, né? De prestar mais atenção com quem você está, perguntar mais antes de julgar, porque aí a questão do julgamento, eu diria que muitas vezes ele é fatal numa conversa, porque a gente acha que, não, eu não fui violento com a pessoa, imagina, eu só falei tal coisa, assim, mas violento para nós, né, na nossa cultura, talvez assim, eu não matei, não bati, não espanquei, então não fui violento, né? Mas existe a violência passiva. Exato. Né? Que é dessa que nós está estamos falando. nas entrelinhas, né? Fica ali no subentendido. E muitas vezes quem dá a sintonia na relação é o receptor. Né? A pessoa que está recebendo a mensagem. Ele que vai dizer o que aconteceu. Não gostei do que você falou, né? Não achei que você foi rude, achei que você foi desrespeitoso. Quem dá a sintonia na relação é o receptor, né? A pessoa que está recebendo a mensagem. Ele que vai dizer o que aconteceu. Não gostei do que você falou, né? Não achei que você foi rude, achei que você foi desrespeitoso. E é importante isso ser colocado para que aí se alinhe a comunicação, né? Para que esta sintonia se iguale. Para né? você conseguir falar isso, não gostei do que você falou, você tem que saber o que você gosta e o que você não gosta. Né? Então, o autoconhecimento, né? Assim, o que me deixa com raiva, o que me deixa feliz. Porque você pode dizer pro outro, eu fico triste quando você fala isso. Ou eu fico com raiva quando você fala isso. Né? O outro às vezes nem sabe. Né? Tem uma questão legal da gente pensar numa linha, né, dessa comunicação e dos comportamentos. A gente tem a comunicação, o comportamento passivo, o agressivo e no meio assertivo. Então, o passivo é aquela pessoa que desrespeita o próprio direito em função do outro. Poxa, deixa quieto, eu não vou falar que ela vai ficar chateada, ela vai ficar magoada. O agressivo não, o agressivo vai, fala e doa quem doer, não eu tô falo nem mesmo, aí. eu sou assim. E eu sou assim, pronto, acabou, né? Já o assertivo é aquela pessoa que consegue desenvolver a habilidade de respeitar os próprios direitos e o direito do outro. Então eu chego e falo assim, poxa, achei muito interessante essa maneira de pensar. Não tinha pensado por esse lado, eu pensei dessa forma. E aí a gente consegue ter uma comunicação respeitando o que você pensa e o que eu penso, e tudo bem. Eu acho que isso é um produto fantástico nos dias de hoje, né, gente? Nos dias de WhatsApp, de comunicações truncadas, onde todo mundo quer fazer com que o outro pense igual. Então a assertividade, quando a gente aprende isso, é incrível. É fantástico. E é um exercício sempre, treino, né? É treino e aprendido. É prática. É um treino para saber ouvir o que está sendo dito e para expressar o que queremos dizer. Isso. Né? E que tudo bem ser diferente, não é? Tudo bem você pensar de tal forma e eu pensar de tal forma. Aliás, a diferença, né? Já falava o Leandro Carnal, estava ouvindo ele numa reportagem esses dias e ele estava falando justamente que o ser diferente, né? Pensar diferente, enfim, as diferenças, né? Ele dizia assim, as diferenças, elas enriquecem a comunicação e não a empobrecem. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes a gente quer homogeneizar, né? Que fala? Isso. Deixar tudo certinho, tudo igualzinho, que é mais fácil. Depende do ponto de vista, né? Da conversa. Podemos colocar aqui isso um dia para conversar. Mas, na verdade, o ponto do Karnal, e eu acho que um pouco do que a gente está falando aqui, é a partir do diferente, né? Então, aqui vocês já têm três referências diferentes, né? Temos estilos diferentes de falar, de se colocar, e a gente está se propondo a conversar. Nem sempre a gente concorda, a gente alinha, a gente sintoniza. Antes de estar com vocês, a gente faz esse exercício, né? Porque o intuito é que, de alguma maneira,
a gente possa também para vocês um ponto em que vocês possam olhar e falar assim, Não é, gente? Porque eu sinto que hoje em dia, como a comunicação ela está se modificando, né, nos tempos modernos, Sim. como você está colocando, ela por outro lado está ficando carente de algumas questões, como por exemplo a comunicação não verbal. Né? Então no WhatsApp você não tem os gestos, você não tem o tom da voz, né? Você não tem a face, você não tem uma série de questões que auxilia na compreensão da comunicação. Sim. E isso muitas vezes acaba gerando os ruídos, né? As dificuldades na comunicação. Porque aquela pessoa às vezes escreve de um jeito que ela quis comunicar determinada coisa, a outra entende de outra forma, e isso tem gerado muito comum, isso tem sido muito comum, recorrente até no consultório, em as conversas pessoas falam, de amigos. É engraçado que você estava conversando com fulano. Mesmo você encontrou com ele? Não, pelo WhatsApp. Você estava conversando pelo WhatsApp. Conversando e muitas vezes gera conflitos dentro dessa comunicação por conta dela ser carente de não verbal, né? Do não verbal, do recheio da comunicação. Se antes do WhatsApp era 90% o índice de ruído de comunicação, imagina com o WhatsApp. Eu acho que assim, a partir de tudo isso que a gente falou, então não é apologia ao uso do WhatsApp, né? De maneira alguma, nós usamos e usufruímos muito disso, né? Mas principalmente para que haja uma crítica no uso, né? Não é o uso indiscriminado, nada que é em excesso traz saúde, né? Então o uso bem organizado, onde você tenha consciência de que há ruídos na comunicação, ele vai ser usado, mas depois você alinha, depois fala, fiquei me incomodado com aquele recadinho, deixa eu falar com você melhor, né? Não tem problema de usar, né? A questão é como que eu uso, como eu acho faço, que no tempo moderno, como a comunicação ela está se modificando nesse aspecto, talvez as pessoas precisam se esforçar e desenvolver mais essa sintonização, né? Essa compaixão, essa empatia que facilita a comunicação. Exato. Então, olha, eu não entendi direito o que você colocou, né? Eu não gostei da forma como você falou. E aí estabelecer de forma menos ruidosa a comunicação. Até uma dica legal aqui pra gente deixar. Perguntem, né? Sim. Eu entendi isso. Foi isso que você teve o objetivo de dizer? Né? Então cheque, não tem problema a gente buscar essas conversas mais esclarecedoras, até como treino. É porque cada um aí se responsabiliza, né? Pelo que está sendo dito. Exatamente. Eu acho que é essa a questão. Então fica essa dica para vocês. Até a próxima, pessoal.